Planejamento e organização do comportamento é praxis motora, é a capacidade que a gente tem de, diante desses estímulos, planejar e se organizar diante deles. E a praxis motora, na verdade, é a capacidade que a gente tem de pensar numa coisa, idealizar e executar, né? E se tiver alguma alteração de planejamento, né, nesse sistema, a gente consegue se readaptar. Um exemplo, por exemplo, é que uma criança vai num parquinho, e ela vê um escorrega e ela resolve, não, eu vou subir ele. Ela pensa, ela olha, ela sabe que ela vai subir, ela tem condições motoras e ela sobe e desce o escorrega, né? Ela consegue fazer até o final. Mas às vezes, quando ela tem uma dificuldade de praxe, ela quer fazer, mas o corpo dela não vai, não responde ao comando que ela quer. Então é aquela criança que às vezes fica olhando para o escorrega, mas não consegue ir. E às vezes você tem que ficar falando o passo a passo que ela tem que fazer para ela conseguir ir. Então aqui, essa imagenzinha aqui, né, que a gente tem primeiro um estímulo, depois a modulação, pega aqui por todos os sentidos, né, e a resposta, né, o estímulo, o processamento sensorial, que é registrar, modular e discriminar, e depois a resposta que a gente tem, que é motora, linguagem, habilidade acadêmica, comportamento, enfim, qual é essa resposta que a gente tem a partir desses estímulos. Agora eu queria propor um exercício para vocês. Imagina que vocês estão sendo que vocês vão escovar os dentes. Então imagina quais são os órgãos, quais são os sentidos que estão envolvidos nesse momento. Para um pouquinho o vídeo, pensem, né, em qual o sentido que pode estar, que vai ser envolvido nessa tarefa de escovar os dentes, e daí a gente continua. Pensaram? Então vamos lá. Primeira visão, que nos ajuda a encontrar a escova de dente, a olhar a quantidade de pasta que a gente vai botar na escova. O paladar e o olfato, quando você vai escovar os dentes, tem um sabor diferente, né, um cheiro diferente da pasta de dente. O tato, que nos ajuda a localizar, saber quanta força você vai aplicar para a pasta, onde está, por exemplo, a escova de dente dentro da bolsa ou dentro da nécessaire, saber se a água está fria, se está quente. O vestibular, que vai manter a nossa cabeça posicionada para que a gente tenha, né, para esse equilíbrio, para fazer o movimento. A audição, que a gente vai sentir, né, ouvir a escovação, o barulho da escovação. E a propriocepção, que vai nos fazer ir lá no cantinho, ter mais força aqui, menos força ali, porque machuca. Então isso são todos esses sentidos que estão envolvidos nessa tarefa, que é uma tarefa super simples de escovar os dentes. Então pensa lá naquela criança autista que tem um transtorno sensorial e tem dificuldade de praxis motora, muitas vezes decorrente desse transtorno sensorial, as dificuldades que ele pode encontrar para uma tarefa mais tão simples. Imagina para uma tarefa mais complexa. E quando você fala, ele não consegue nem escovar os dentes, as pessoas não falam assim, nossa, tem tanta dificuldade, tadinho. Ele, cognitivamente, ele tem os mesmos alcances que qualquer outra criança. Ele tem questões motoras, sensoriais e motoras. Isso a gente tem que lembrar toda hora, porque é muito importante que a gente saiba que são duas coisas, duas vias diferentes, duas coisas muito diferentes. Então, isso aqui ajuda muito em relação à praxis, porque não só aquilo tudo que a gente falou, aqui está em passos. Você pega a escova, abre a escova de dente, bota uma pasta, fecha. Então, esses passos todos aqui vão ajudar nessa praxis motora, que é nessa condição de fazer todos esses movimentos, e isso, o apoio visual ajuda muito em relação a isso. Então é muito importante, nós temos um Instagram, que é o Comunica Teia, que tem várias pranchas dessas. Isso você pode deixar na igreja, no banheiro da igreja, até para lavar as mãos, para beber água, para ir ao banheiro. Então você pode ter esses suportes visuais nesses lugares, e vai ajudar muito as crianças que têm problema de praxis motora. Agora a gente vai entrar em algumas dicas de acomodações sensoriais. A primeira delas é em relação a um fone, né? Fone abafador. O barulho de palmas, de louvor, microfone, instrumento, isso tudo pode ser muito agressivo para a criança autista, que tem uma hipersensibilidade auditiva, visual, enfim. O abafador pode ser um excelente recurso. E aí a gente tem alguns tipos de abafadores. Tem desde esses simples aqui, esse aqui um pouquinho melhor, esse mais simples, mas esses aqui custam em torno de 20 e poucos, 30 reais na loja de materiais de construção, que normalmente é usado por pessoas que trabalham nessa área.
e resolvem bem, abafa bem o barulho, tá? Mas ele tem um problema, ele abafa todo o ruído, ele não é só algum ruído. Então, ele não escuta nada, diminui todo o barulho. Então, é possível que ele não consiga escutar bem também o que o pastor está falando. Esse aqui já é diferente, ele tem alguns controles e você pode regular, você consegue ouvir a voz que está numa determinada frequência e se tiver um ruído, ele abafa só o ruído. Então esse aqui é mais elaborado, mas esse aqui de R$ 30 mais ou menos, esse aqui é em torno de 300. Então é difícil, se puder investir nesse, ótimo, se não, esse aqui já resolve muito bem. Cantinho do sossego, um cantinho de acomodação. Esse cantinho pode ser algum perto do templo mesmo, ou no local onde tem as salas, né, das crianças, o culto da criança, das crianças. Então, ter um cantinho onde ele possa, com luz baixa, almofadas, tapetes, alguns brinquedos que ajudem nessa acomodação, esse cantinho vai ser muito importante que vocês tenham. Não precisa investir muito dinheiro, normalmente um puff, algumas almofadas. Eu acho muito interessante vocês colocarem tatame também nas paredes, porque às vezes a criança pode chegar muito desregulada lá, e ensinar a criança que ela precisa ir para aquele ambiente antes que ela se desregule. Tá muito ruim, tá muito som, a gente não vai poder fazer que a igreja fique sem ruído o tempo todo, isso é impossível. Então, tá incomodando? Vai lá, fica um tempinho lá, se acalma e volta, antes que ele chegue num ponto de chegar desregulado. Mas se ele chegar desregulado, aquilo ali precisa ser um ambiente seguro, como eu falei. Então, o tatame na parede ajuda muito. Então, aqui uns modelos, essa salinha aqui eu gostei muito, que está bem simplesinha, com algumas coisinhas, só uns livrinhos. Eu teria cuidado aqui, ó, com essas pontas, que isso pode machucar, mas é um ambiente mais tranquilo. Isso aqui é muito interessante, eu não consegui ver o preço, deve ser mais caro, mas é um lugar, é como se fosse uma ocasinha, né? Uma casinha, né? Que é bem interessante também. E essa aqui é uma sala de acomodação que tem no aeroporto Santos Dumont. Foi feito para as crianças antes de viajarem. E é um ambiente super gostoso, com uma luz calma. Assim, não precisa ser nada tão grande, pode ser uma coisa até bem mais simples, mas um cantinho que ele possa ir para se regular. E detalhe, é lugar de criança desregulada para se regular. Não é lugar de mãe trocar fralda de neném, não é lugar de criança que caiu umas coisas para lá, não. É um lugar de regulação. Iluminação suave. Normalmente as igrejas usam luz, essas luzes de LED, ela pisca um pouquinho. Isso incomoda muito para quem tem hipersensibilidade visual. Então, o ideal é que usem meia luz e luz amarela, luz quente. A luz branca, esse tom azulado, isso dá um desconforto muito grande. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter. O ideal é que se a gente pudesse ter bastante luz natural, né? Bastante janela, iluminação natural, mas isso também não é comum hoje em dia nas igrejas. Então a gente ter cuidado para usar luz quente. Aqui a gente tem, né, o branco quente, o branco e a luz natural do dia, que seria o ideal. Esse caso que eu trouxe, que é um rapaz que ele tem a síndrome de Early, que é uma síndrome que o reflexo, o contraste da folha de papel com as palavras, com as letras, incomodam muito. E às vezes uma solução, se você mudar a folha para uma folha de colorida, já ajuda muito essa criança. Esse caso. No caso dele, ele deu uma frase que eu achei muito forte, né? Que eu senti uma dor de cabeça insuportável, apenas na presença da luz. Se não tivesse luz, eu não sentiria dor. Então, assim, imagina ele chegar num ambiente muito iluminado, que gera uma dor de cabeça insuportável, e as pessoas continuarem, não, você tem que acostumar, você tem que se acostumar, mas a gente entender que a hipersensibilidade é real e precisa ser respeitada. Assentos preferenciais próximos às saídas. Deixe alguns lugares com uma indicação de que é para autista ou para cadeirante, enfim, alguém que tem uma necessidade especial. Próximo à entrada ou próximo a alguma saída do templo, para que ele, se precisar sair, ir para algum lugar para se regular, isso seja rápido.